Psiquiatria. Quero dizer da minha alegria de poder estar com vocês, principalmente numa cidade maravilhosa como é Curitiba, bastante acolhedora, né? Realmente eu estou muito feliz de poder estar aqui. A gente, como diretor da Associação Brasileira de Psiquiatria, estamos todos muito felizes e satisfeitos de poder estar aqui em Curitiba, que realmente nos dá muito prazer. Vamos lá. Então, inicialmente eu gostaria de falar para vocês que eu não tenho nenhum patrocínio de indústria, quer seja indústria farmacêutica, nenhum tipo de patrocínio no meu trabalho. Trabalho em consultório e sou médico do Estado do Rio de Janeiro como funcionário público, né? Às vezes a gente reclama um pouquinho que ganha pouco e tal, mas vamos levando adiante, né? Então vamos inicialmente dar uma visão para vocês do que nós estamos falando. Então eu queria que cada um de vocês pensasse o que significa a doença alcoolismo para vocês. Só pensem, não me falem nada. Eu vou dar alguns segundos para vocês pensarem. O que vocês imaginam que seja uma pessoa que tem uma doença alcoólica? Ok? Pensaram? Todo mundo já tem uma ideia do que seja? Então vamos guardar no final da palestra, a gente bate um papinho sobre isso, ok? Bom, então inicialmente é importante a gente falar para vocês que o álcool é uma droga. É uma droga conhecida há muitos e muitos anos, né? É conhecida desde a antiguidade, há citações bíblicas de que Noé, quando foi fazer a sua arca, envergonhou a sua mulher porque se embriagou, e ela vem tendo uma participação na humanidade há muitos anos, né? E essa doença causada pelo álcool não atinge todo mundo, isso é importante a gente saber. Então não há uma necessidade que todos pensem que o álcool, apesar de ser uma droga, é uma droga que vai afetar todos de maneira igual, de maneira nenhuma. Como é que ela age no nosso cérebro? Ela deprime o funcionamento do nosso cérebro, ela lentifica o funcionamento do cérebro. Aí vocês podem estar perguntando, mas como? A pessoa às vezes quando bebe fica mais falante, mais entusiasmada, porque quando ela começa a funcionar, ela libera um lugar chamado centro da censura, que a pessoa perde um pouco, vamos dizer, o freio de como deveria se comportar, e aí fica mais falante, mais eufórico, mas se vocês pensarem, logo em seguida a pessoa começa a ficar deprimida, não é verdade? Então ela age como agem os tranquilizantes, né, os remédios para ansiedade, e como agem outras drogas, como remédio para dormir e remédios que a gente chama, e drogas que nós chamamos opiáceas, que são derivados do ópio, como a heroína e a morfina. Como é que ela age então no cérebro? Vamos dar uma olhada. Pode passar. Existe no cérebro uma região que é composta desses três nomes aí que estão no quadro, que a gente chama de sistema de recompensa cerebral. Ok? Qual é o prato típico aqui de Curitiba? Barreado ou não? Não? Então, daqui o que vocês comem? Como? Feijoada? Feijoada. Então, quem gosta de feijoada aí, levanta a mão. Todo mundo gosta de feijoada. Polenta? Eu sabia que polenta é assim, lá em Santa Felicidade e tudo, né? Mas vamos aqui, o pessoal, a feijoada teve um bom ibope, né? Imaginem vocês que vocês estão em casa no sábado, né? Feijoada geralmente é o sábado, bate aquela fominha, né? E a gente pensa assim, vou em tal lugar, né? Em tal restaurante comer uma feijoada. Aí você se antecipa, né? Aquele ato, vai lá, pega o ônibus, se dirige ao restaurante e tal. Aí tem toda aquela mesa, né, com aquelas comidas saudáveis que acompanham a feijoada, né? A gente senta, bota lá o tocinho, bota aquelas coisas, linguiça, paio e tal. A gente senta, tá tudo legal, o tempo tá bom, não tem nada aborrecendo a gente. Quando a gente bota a comida na boca e começa a comer aquela feijoada gostosa, o que nós sentimos? Prazer, não é mesmo? Então o prazer é determinado pela ação nessa região. Passa o próximo, por favor. Tá? Isso são chamadas as recompensas naturais. Por que recompensa? Porque você estava com fome, você se dirigiu a um determinado lugar e ali teve acesso a uma coisa que foi gostosa.
Não é verdade? Num outro sábado que você esteja em casa, que bate aquela fominha, você vai pensar em quê? Na feijoada, né? Não vai pensar, aquela feijoada estava uma delícia, né? Então isso são as chamadas recompensas naturais. A água, quando nós estamos com sede também, né? Que vamos, num dia de calor, tomar água, nós sentimos também o prazer de saciar a sede, né? O sexo também, né? A gente tem o prazer da relação sexual. O estímulo, algumas vezes o chamado estímulo materno, maternal, a mãe quando pega o seu bebê, quando acaricia o seu bebê, quando amamenta o seu bebê, ela não sente prazer também? Então, na verdade, isso que acontece no nosso cérebro, ligado a essas ações que eu falei, são artifícios da natureza para que a gente possa perpetuar a espécie. Porque se a gente não come, se a gente não bebe, se a gente não reproduz e se a gente não cuida dos nossos filhos, o que acontece com a espécie? Se acaba, não é? Só que algumas drogas, como o álcool, por exemplo, agem nestes mesmos lugares que são chamados sistema de recompensa cerebral e são capazes de causar o mesmo prazer. Só que, para algumas pessoas, e nós não sabemos porquê, né, esse prazer, ele não satisfaz por si mesmo. Né? Porque se a gente comer uma feijoada, o que a gente sente no final aí do terceiro prato, digamos assim? Né? Estou satisfeito, não é verdade? Mas vocês conhecem pessoas que comem compulsivamente? Já ouviram falar? A pessoa é capaz de fazer o quê? De vomitar para poder comer mais. Isso já não é mais prazer. Isso é o que nós chamamos de compulsão. É o que faz com que a pessoa perca o controle e aquela situação ou aquela substância que a princípio causava uma sensação prazerosa vai causar, na verdade, um sofrimento muito grande. As pessoas procurarem de uma forma compulsiva aquela determinada atitude. No nosso caso, de ingerir o álcool de uma forma compulsiva. Muito bem. E aí nós temos vários graus, né? Eu botei para vocês em relação à gradação de álcool que nós vamos ingerir e que vai estar presente no nosso sangue. Isso é muito variável, gente. Se eu beber rapidamente, eu tenho uma absorção maior. Se eu beber junto com comida, eu tenho uma dificuldade de absorção. Se eu estiver tomando algum remédio que interfira na absorção do álcool, também vai fazer com que eu tenha uma ação mais lenta do álcool. Mas isso está aqui mostrando só para vocês que o álcool pode levar, se você usar ele de uma forma sóbria, uma forma social, sem grande quantidade, a não ter nenhuma alteração no seu comportamento, até você poder morrer por uma ingestão excessiva de álcool, passando por todos esses comprometimentos. Vejam que em pequenas doses causa euforia, diminui a inibição, a pessoa fica desinibida, fica mais falante. Posteriormente, aumentando, ele fica instável emocionalmente, aquela pessoa que está rindo numa hora, mas sem motivo nenhum começa a chorar ou começa a ficar irritável. Ele começa a ter certa confusão mental quando começa a usar mais quantidade de álcool, fica desorientado, já não sabe onde está. Passando pelo comprometimento da consciência, a pessoa começa até a ficar meio lento, meio sonolento e às vezes até com desmaios, chegando à inconsciência, o coma e, se for o caso, até chegando à morte. Isso é de acordo com a quantidade de álcool que a pessoa vai ingerir. Ok? O que é importante a gente saber disso? Primeiro, quanto maior o consumo de álcool, maiores são os problemas determinados por esse consumo. Pensem bem, eu nunca bebo regularmente, tá? Digamos, vou me dar um prazer agora. Digamos que eu tenha 20 anos de idade, né? Não bebo regularmente, não costumo beber em casa, mas eu saio com os amigos sexta-feira à noite. Tenho 20 anos, não tenho experiência, né, em dirigir, pego o carro lá que o meu pai me emprestou, vou para uma balada. Chama balada em Curitiba? Está atualizado, né? Aí vou para uma balada com os amigos. Aí pede-se lá, o que se pede? Cerveja, né? Começo a beber, fico naquele estágio intermediário, eufórico, né? Meio falante e tal, pego o carro, o que vai acontecer comigo? Tem um risco muito maior de sofrer um acidente de trânsito. Então, mesmo para aquelas pessoas
que não bebem regularmente, nem bebem grandes quantidades, ainda assim existe um risco em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, se a pessoa faz uso do álcool sem estar sequer avisado dessas possibilidades de ter esse comprometimento. Ok? O que facilita o uso do álcool? Em primeiro lugar, sem dúvida, é a propaganda. Pense em uma coisa, o álcool é uma droga legal ou ilegal? Legal? Tem certeza? Se eu tiver 15 anos, não é uma droga legal. O que acontece de manhã quando você liga lá para ver o jornal às 7 horas da manhã no intervalo comercial? Propaganda de cerveja. Não é verdade? Nesse horário, provavelmente a maior parte das pessoas que estão vendo ovo desenho, ou tudo, são crianças. Aonde está sendo vendido para essas pessoas a ideia de que o uso da cerveja é legal, eu sou uma pessoa vitoriosa, estou sempre com muitos amigos. E no final vem uma frase. Qual é a frase? Beba com moderação. Mas qual é a frase inicial? O verbo? Beba. Então isso é um estímulo. Se eu pego e falo assim, jovem, que é propaganda dirigida para o jovem, se você vai sair sexta-feira à noite com o João, designe uma pessoa para dirigir. Vocês já ouviram falar dessa técnica? E as outras 10 pessoas que estão ali? Beba. Não é? Então a propaganda é efetivamente um meio de quê? Incentivar o consumo. A outra situação que facilita o uso do álcool é o quê? A disponibilidade. Todos responderam quando eu perguntei que o álcool para o jovem abaixo de 18 anos é uma droga ilegal. Não foi isso que vocês disseram? E se eu pedir para um jovem de 12 anos ir no supermercado da esquina comprar uma cerveja? Ele vai comprar? Vai. Não é? Então está muito disponível o álcool na nossa sociedade. Outra coisa importante é o baixo preço. Quanto é que custa uma dose de pinga? 10 centavos, 20 centavos, 30, 40, não importa. Em alguns lugares do Brasil, 1 litro de pinga é mais barato do que 1 litro de leite. Então vejam, existe uma forte carga de influência da publicidade dizendo beba, 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 beba. O álcool está disponível para quem quiser, mesmo que seja para uma pessoa menor de idade. E o preço é baixo. O que acontece? Forja-se uma cultura. Se eu convidar vocês para uma festa e disser que não tem cerveja, não tem uísque, não sei o que vocês vão dizer? Pô, João, não leva mal não, mas acho que eu não vou não, deve ser uma chatice essa festa. Não é verdade? Por quê? Porque se forjou uma cultura que para a gente ter prazer nas relações sociais, nas festas e tudo, o álcool tem sempre que intermediar. Sempre. Não precisa ser sempre. Nós não precisamos ter prazer nas nossas relações sociais, de estar com os amigos, conversar, bater papo. Não necessariamente o álcool precisa estar presente. Mas a cultura faz com que as mães cheguem no consultório e digam, doutor, vai ter uma festa para minha filha de 12 anos, mas não vai ter bebida não, só cerveja. Vocês já ouviram isso? Então, a cultura faz, essa massificação da informação faz com que a gente ache até que cerveja não é bebida alcoólica. Né? Tem o que chama cooler, né? Que é uma mistura, parece um refrigerante, mas na verdade é uma mistura alcoólica de vinho com sabores e tudo, sempre para atingir a juventude. Além disso, nós estamos num país que a gente precisa desenvolver mais alguns controles sociais. Quais seriam esses controles sociais? Nesses fatores que eu disse para vocês. Diminuir a propaganda, aumentar o preço, ter as normas vigentes legais cumpridas e assim por diante. Ok? Por que nós usamos o álcool? Por vários motivos. Primeiro, entre aspas, uma coisa que eu queria deixar claro para vocês, que é para se tratar. Às vezes nós temos situações que nós não percebemos, principalmente a gente fica um pouco deprimido, fica um pouco ansioso, e o álcool serve o quê? Para tentar aplacar essa sensação desagradável que nós temos, que às vezes não é nem diagnosticada pelo médico. Às vezes isso passa despercebido pelo médico.
o indivíduo, quando usa o álcool, se sente um pouco melhor. E à medida que ele vai usando isso de uma forma continuada, ele vai se sentir pior daquela situação. Outro motivo é para relaxar, não é verdade? Aquela imagem clássica. Chega o cara do trabalho, cansado, tira o terno, né? Dá para a mulher, fala assim, estou cansadão, hoje o trabalho no escritório foi horrível, vou tomar aqui uma cervejinha. Aí a mulher fala, as crianças todas perturbaram o tempo inteiro, vou tomar um tranquilizante. Aí senta todo mundo na frente da televisão, que é a terceira droga, e não se fala. Não é verdade? Então, a gente também tem esse reforço de achar que nós precisamos de alguma coisa para, entre aspas, relaxar. Outra coisa para diminuir inibições. Às vezes inibições naturais, às vezes inibições causadas por transtornos ansiosos, como a chamada fobia social. Imaginem vocês que eu tivesse uma inibição muito forte de vir falar para vocês, podia ter parado ali num botequim, num bar e ter, vou tomar um traguinho aqui para poder falar com o pessoal lá mais desinibido. Não acontece isso? Na festa não acontece isso? O jovem está lá, tem aquela menina bonitinha e tal, ele fica naquela angústia e tal, aí mete um gole para dentro e vai lá tentar falar com a menina, né? A outra coisa também acontece com muita frequência para lidar ou esquecer dos problemas. Tem aquela situação clássica que o indivíduo já bêbado no bar e aí o barman perguntou, mas por que você está bebendo tanto? O que acontece? Para esquecer meus problemas. Aí ele fala, mas que problemas são esses? Eu não sei, já esqueci. Mas aí já continua fazendo uso do álcool. Tá? A outra coisa para obter a sensação de pertencer a um grupo. Acontece muito o quê? Com adolescentes, não é verdade? Você é careta, você não toma nem uma cerveja, não toma isso. Aí o indivíduo faz o quê? Usa a droga para poder estar pertencendo àquele grupo que, de alguma forma, rejeita quem não adota determinado comportamento. Para fins religiosos ou cerimoniais, não é verdade? Na missa tem o padre que usa, né? Em algumas cerimônias de candomblé se usa álcool e assim por diante. Para obter sensações prazerosas, foi que eu falei o exemplo lá da nossa feijoada. Para satisfazer a curiosidade a respeito dos efeitos. E aí a gente já começa a introduzir a família. Aquele pai que chega em casa, né? Todo dia, cansado, grita com a mulher, chuta o cachorro, né? Larga a roupa de um lado e tal. Chega no final de semana, ele vai lá para o churrasqueira, começa a beber, se torna um cara legal, falante e tal. Aí o filho vai pensar o quê? O que é isso aí? Eu vou experimentar esse negócio que meu pai usa e de um cara chato, ranzinho, se torna uma pessoa agradável. Como expressão de independência ou rebeldia também muito ligada ao quê? À juventude. Né? Eu sou o machão porque eu bebo. Né? Porque eu uso o álcool, então eu já sou homem, eu sou um homem. Isso também é incentivado. Se o menino chega em casa e diz que cheirou uma carreira de cocaína, o que acontece com ele? O pai vai ficar apavorado, vai chamar a polícia, vai querer internar, vai fazer tudo. E se ele disser, papai, tomei meu primeiro porre, aí filhão, hein? Já é um homenzinho, né? Ou quando é criança, molhar a chupetinha, não tem isso de molhar a chupetinha na espuma da cerveja, do chopp, botar até no bebê, né? Só que, quanto mais cedo se experimenta o álcool, para aquelas pessoas que têm a sensibilidade, mais rapidamente elas se tornam doentes. Próximo. Mas todo mundo é igual? Não. Né? Então nós temos aqui uma graduação dos problemas que ocorrem com o uso do álcool. Nós já vimos que o uso, aquele menino que foi para a balada sexta-feira à noite, esporádico, para a maior parte das pessoas não vai ter nenhum problema. Concorda? Ele vai tomar lá um chopp lá no churrasco, ou vai no batizado, toma um vinho, não tem nenhum problema. À medida que avance e que traga problemas para eles, de todas as ordens, vamos falar disso adiante, se torna um uso nocivo, que ele tem dificuldades, tanto psicológicas quanto físicas determinadas por esse tipo de uso. E, finalmente, a síndrome de dependência, que é o chamado alcoolismo. Mesmo essa síndrome de dependência, ela não é igual para todo mundo. Ela pode ser leve, moderada ou grave, de acordo com o comprometimento de cada indivíduo. Ok? Então vamos pensar uma coisa. É que eu estou sem o apontador aqui, eu vou até lá um pouquinho. Vamos imaginar que
dessa linha daqui para cá seja positivo, um resultado positivo para a dependência do álcool. E daqui para lá seja um resultado negativo. Já dessa linha para cima seja positivo, não sou tão alto assim, né? Positivo para a presença de problemas. E dessa linha para baixo seja negativo. A maior parte da população se encontra aqui. O que quer dizer isso? São bebedores sociais. Bebedores sociais são aqueles que bebem, eventualmente, em situações sociais, faz parte da cultura e não tem problemas com isso. Então eu vou num casamento, brindo o casamento, tomo um champanhe e tal, nenhum problema. À medida que a pessoa que tem a sensibilidade, a suscetibilidade, passa para esse quadrante, ela começa a ter problemas. Quais são esses problemas? Das mais variadas ordens. Problemas no trabalho, de chegar atrasado, de levar faltas, problemas de relacionamento com a família, problemas físicos, problemas psicológicos, de depressão. E isso vai se acentuando à medida que isso não é tratado, não é visto nem é diagnosticado. Se for visto que há uma intervenção precoce nisso aqui, o indivíduo ainda pode voltar para ser um bebedor social. Mas à medida que esses problemas se agravam, que vão surgindo maiores dificuldades, maior problema em lidar com esses problemas, ele passa para aqui já como uma pessoa dependente. Então, aqui, além dele ter problemas, ele tem já um diagnóstico médico de dependência. E percebam que a seta está numa direção, porque nós acreditamos que o indivíduo que tem um diagnóstico de dependência de álcool, ele não possa voltar a fazer uso do álcool, porque isso desencadeia toda uma série de processos no cérebro desse indivíduo, que ele volta a fazer uso do álcool de uma forma extremamente prejudicial à sua saúde. Vejam que aqui está vazio. Por quê? Porque não há indivíduos que sejam dependentes e que não tenham problemas. Todas as pessoas que têm dependência alcoólica têm problemas de toda a natureza. Qual seria, então, vamos dizer assim, os critérios que vão dizer para a gente que uma pessoa pode ser classificada como uma pessoa que tem uma síndrome de dependência do álcool? São esses aqui. O primeiro é aquele que eu falei para vocês da compulsão pelo uso. O indivíduo não consegue controlar aquele impulso de fazer uso do álcool. O segundo é a dificuldade de controlar, quer seja o início, o término ou a quantidade. É aquele indivíduo que diz assim, eu vou lá para o batizado, mas eu só vou tomar um copo de cerveja. E ele bebe um barril de chope. Ele não consegue ter o controle sobre esse impulso que se apresenta. O terceiro são os sintomas de abstinência. O que é o sintoma de abstinência? Quando você faz uso há bastante tempo de uma quantidade considerável, quando você diminui a quantidade ou quando você suprime de uma vez o álcool, você começa a ter uma série de reações físicas e psicológicas que determinam um mal-estar muito grande. A pessoa começa a tremer. Vocês já viram pessoas que têm que fazer uso do álcool de novo para poder parar de tremer, que o paciente costuma chamar de uma firmadeira de manhã, né, para poder firmar a mão. Se torna ansioso, inquieto, sua muito, irritado, deprimido, uma série de sintomas que faz com que a pessoa volte a fazer uso do álcool para que aqueles sintomas sejam diminuídos ou desapareçam. A outra coisa é o aumento da tolerância. O que é tolerância? Ninguém começa a beber uma garrafa de cachaça por dia, não é verdade? O indivíduo começa a beber doses menores e à medida que ele vai bebendo, o organismo vai criando uma espécie de adaptação e ele vai precisar usar doses cada vez maiores para poder ter aquele efeito que ele tinha com doses menores. Ele abandona progressivamente todos os interesses dele, ele deixa de jogar bola, deixa de estar com a família, para privilegiar na vida dele o quê? O uso do álcool. Esse é outro critério. Tá? E a persistência no uso do álcool, apesar das evidências nocivas. Adianta a gente chegar e dizer, olha, o álcool está te fazendo mal, você está com a sua família em risco, você está com seu emprego. Adianta fazer isso? Não adianta, porque ele persiste naquele uso, por quê? Porque ele tem
um transtorno, ele tem uma doença, que não é só a força de vontade, que faz com que a pessoa, senão seria muito fácil, né? A gente chegava e diria para a pessoa, olha, álcool está te fazendo mal, ele pararia de beber. Bom, e aí quais seriam aqueles problemas que eu falei para vocês? Problemas de toda sorte. Tudo que vocês podem imaginar vai acontecer. Problemas financeiros, o indivíduo abandonando suas atividades de trabalho, abandonando sua atividade de poder ganhar alguma coisa, começa a ter perdas financeiras. Problemas sociais de toda ordem, o indivíduo começa a brigar no bar, começa a ter dificuldade de se relacionar com as pessoas, fica se tornando mais irritadiço. Problemas legais que às vezes não aparecem tanto, mas é o vizinho que dá queixa, né? São brigas que o indivíduo se envolve, são problemas de não pagar as prestações e ser processado porque não fez esse pagamento e assim por diante. Problemas no trabalho, né? Que as pessoas chegam inclusive a perder o seu emprego por conta das consequências do álcool, mas geralmente acontece o quê? Uma perda da produtividade, uma ausência ao trabalho continuada, atrasos, toda sorte de problemas. Problemas clínicos, que todos vocês sabem, né? Cirrose hepática, problemas gástricos, problemas neurológicos. Vocês podem imaginar que o álcool ataca o organismo do indivíduo de uma forma global. Todas as partes do organismo são afetadas pelo álcool. Problemas psiquiátricos, principalmente os que eu falei para você, de depressão e ansiedade, e aí acompanha com isso insônia, irritabilidade, até quadros muito graves da pessoa começar a ouvir vozes, se sentir perseguido, ter uma série de problemas psiquiátricos muito graves. Problemas familiares, que a gente vai abordar um pouco mais à frente, e problemas de aceitar o tratamento, não estar motivado para o tratamento, ou não estar motivado a continuar o tratamento quando esse indivíduo consegue entrar no tratamento. Ok? Como é que isso se manifesta no Brasil? Isso aqui é o dado que nós temos do número de pessoas que têm diagnóstico de alcoolismo no Brasil. Significa 11,2%. Ou seja, se nós temos uma população hoje de 180 milhões de pessoas, mais de 18 milhões apresentam diagnóstico de dependência de álcool. Agora, lembre-se do que eu falei. O alcoolista não é só aquela pessoa que está caída no chão no meio da rua. Tem gravidades diferentes. Ele pode estar trabalhando, ele pode estar com a família e ter o diagnóstico de alcoolismo. Só para vocês terem uma ideia, eu botei os outros. A maconha, que é uma droga que vocês ouvem na mídia frequentemente, tem 1% só da população com diagnóstico de dependência. Então isso aponta para a gente a gravidade que é o impacto da doença do alcoolismo no Brasil. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre, então, a família, né, que é o tema aí da nossa palestra. Bom, o que nós temos que ver, primeiro, é que a família é um sistema, ou seja, é um sistema que se interliga e que apresenta ciclos de desenvolvimento. O casamento começa a ser um deles, depois vem o quê? Os filhos, com o nascimento dos filhos, os filhos vão para a escola, crescem, né? Às vezes se casam, as pessoas às vezes se separam, às vezes morre alguém na família. Existem vários ciclos de desenvolvimento que a família vai passar naturalmente. Esses ciclos determinam o quê? Que haja uma inter-relação. Nós escolhemos ali o Antônio como exemplo do nosso paciente. Então, tudo que o Antônio faz, aquelas setas que saem do Antônio, afetam todos os outros membros da sua família. Porém, o que os outros membros da família também agem e interagem com o Antônio e interfere também no comportamento de Antônio. Por isso que a gente diz que a família é um sistema que se interliga e que se interrelaciona. Quais são as repercussões do alcoolismo na família? Tá? Eles são gradativos, evidente. Que se eu falei para vocês que o alcoolismo se instala gradativamente, desde os primeiros sintomas até às vezes o diagnóstico, podem passar cerca de 10 anos para as pessoas poderem firmar esse diagnóstico. Também na família, os efeitos são gradativos. E esses efeitos funcionam minando a autoestima dos membros da família e fazendo com que a confiança, a autoconfiança daquela família como um sistema organizado se perca, seja deteriorado a cada momento. Aí o que acontece? Vocês já ouviram falar que o alcoolismo é uma doença da negação? Já. Né? O paciente, apesar daquela
todo aquele cortejo de problemas que ele tem, ele nega constantemente. E a família age da mesma forma. A família nega que existe aquele problema, esconde aquele problema, faz de conta que aquele problema não existe. Passo próximo. Tá? E aí como é que se repercute isso? Primeiro com relações tensas, né? Críticas, situações de problemas de interrelacionamento. Começa a haver um clima em que o álcool começa a ser uma situação que interfere na relação das pessoas. Há um isolamento social da família cada vez mais crescente. Porque se a família nega, se aquilo não existe, como é que vai ser exposto? Então a família tende a se isolar socialmente para aquilo que não apareça. Ou a se organizar em função do uso do álcool. Se o indivíduo costuma beber sábado, por exemplo, né? E tem um batizado no sábado, o que acontece? A família já se arruma para que aquele batizado tenha uma desculpa, né? Ou tenha alguma situação que possa ser justificada a ausência da família, para que tudo da família gire em torno daquele uso do álcool. Tá? Apesar disso, há várias tentativas da família, da mulher, ou do esposo, ou dos filhos, de controlar aquele uso. Né? Então começa a haver um comprometimento também maior na relação interfamiliar. Porque se vai a uma festa, a esposa está grudada no marido. Para fazer o quê? Tentar controlar, que ela já sabe que aquele uso vai desaguar numa situação de conflito, numa situação de vergonha, numa situação de culpa, numa série de situações que ela tenta evitar e tenta controlar aquela situação. E aí, como isso às vezes não funciona, o que acontece? Sobrevém uma grande sensação de frustração, de culpa, da pessoa se sentir responsável pelo comportamento do outro. E a partir daí ocorrem várias inversões de papéis. Por quê? Porque se o pai não paga a conta, né, não cuida do filho menor, alguém assume esse papel. Então o papel do paciente alcoolista passa a ser exercido por outros membros da família. É muito comum que o filho mais velho, por exemplo, assuma o papel do pai na orientação dos filhos e assuma aquela responsabilidade que, na verdade, não é dele. E ele está assumindo um papel que deixa de ser assumido pelo paciente e fica aquele vácuo que ele acaba sendo preenchido. E a outra situação é que a prioridade da família não é mais a felicidade, não é mais o bom relacionamento, não é mais a situação social, mas passa a ser o alcoolista. Toda a dinâmica familiar passa a girar em torno daquele paciente. Ok? Com isso faz com que ele seja tratado de uma forma que ele fosse um irresponsável, por exemplo. Né? Se faz as coisas por ele, se evita que os problemas cheguem a ele, se faz com que o papel que ele devia ser exercido seja minimizado ou não seja executado. E aí passa a haver uma espécie de proteção, que na verdade faz o quê? Reforça o uso. Em vez de fazer com que o alcoolista assuma a doença dele, passa a reforçar aquele uso. Tá? E aí essa organização familiar passa a ser para tentar minimizar aquilo. Tentar fazer com que aquele problema passe a ser, vamos dizer assim, natural. Né? Aquele pai que às vezes passa o dia inteiro em casa lá com um copo de cerveja e a família fica organizada de uma forma distinta, minimizando, deixando que ele influencie o menos possível. Porque ele também não quer influenciar. Porque ele está, na verdade, já influenciado pelo próprio uso do álcool. Ok? Bom, se nós avaliarmos a evolução do problema, que eu falei para vocês que decorre durante muitos anos, até o comprometimento familiar, né, a gente vai ver que o período de início e a procura pelo tratamento é muito importante. Por quê? Porque as fases mais avançadas é onde existe uma desorganização muito grande da família. Porque já não conseguiu dar conta mais de toda aquela situação e, nesse sentido, a família passa também a estar adoecida. Passa também a necessitar de tratamento. Porque aquela doença, que era originalmente de um dos membros da família, por todo esse comprometimento que determina no funcionamento e todas essas inversões de papéis, essa minimização, essa desorganização causada por aquela doença, reflete também na saúde das pessoas. As pessoas adoecem, não só psicologicamente, mas também fisicamente.
Então aí a gente já precisa ter um cuidado também com a família. Né? Vocês já ouviram falar que além da doença da negação, o alcoolismo é o quê? A doença da família. Ok? E como lidar com essa situação? O que a família tem que fazer? Primeiro, buscar informações sobre o alcoolismo. Por quê? Porque tem o vizinho que fala, o dono da padaria que fala, vai ter diversas informações, principalmente havendo o quê? Um julgamento moral do paciente, não é isso? Quantas vezes o paciente chega até num posto de saúde, às vezes chega alcoolizado, ele não passa nem da porta, porque o próprio guarda de segurança manifesta todo o preconceito da sociedade. Enquanto o indivíduo está naquela fase inicial do alcoolismo, que é quem está na festa botando negócio, conta piada e tal, todo mundo acha maravilhoso e convida ele para todas as festas, não é verdade? À medida que ele começa a chutar o cachorro da dona da festa, começa a vomitar, começa a paquerar a mulher do dono da festa, o que acontece com ele? Ele é expurgado. Em relação ao tratamento, o que a família deve fazer? Deve modificar todo aquele comportamento que eu falei para vocês. Evitar aquela relação de piedade, de proteção. Lembra aquele desenho que teve ali atrás, do cara chegando em casa? O que acontece com aquele paciente? Ele chega, todo bêbado, está desgrenhado, vomitou. E o que a mulher faz? Leva ele, dá um banhozinho, não é verdade? Bota na cama, dá uma canjinha, fazendo o quê? Fortalecendo esse comportamento do paciente. Então isso transmite o quê? Uma determinada proteção e uma pena daquele indivíduo. Ele tem que ter tratamento, ele não tem que ter pena. Além disso, devemos estimular a reversão daquela troca de papéis que eu falei para vocês. Não, isso é uma responsabilidade sua, você que tem que fazer. Não sou eu que vou fazer por você. Outra situação importante é que aquela minimização daqueles padrões de sub e de super responsabilidade. Um menino de 12, 13 anos que seja o filho mais velho, não tem que ter essa super responsabilidade de criar os seus irmãos. Isso não é a tarefa dele. Mas, na verdade, com essa desorganização isso acontece. Outra coisa é alterar suas escalas de prioridade. Imaginem vocês que se por conta disso há uma modificação e o alcoolista passa a ser o centro primordial de atenção daquela família, o que acontece com as outras prioridades? Do jovem, da mulher, do filho, passam a ser minimizadas. Então vamos alterar essa prioridade no sentido de que cada um tem as suas prioridades imediatas. E evitar esse isolamento social determinado por essa situação de vergonha, de culpa e assim por diante. Ok? Além disso, mesmo que, e isso é muito comum, mesmo que o paciente não queira procurar tratamento, porque ele não se acha doente, porque ele não tem consciência da doença, a família deve procurar. Há uma possibilidade grande de ajudar o paciente se a família for orientada do ponto de vista especializado. E não é mais informação, é mesmo tratamento com alguém da área que possa orientar como fazer. Porque às vezes a melhora do estado da família, da doença da família, faz com que essa pessoa, esse paciente, possa ser também ajudado. Tá? Há uma tendência do alcoolismo de mascarar outros problemas da família ou mascarar outros problemas do próprio paciente, como por exemplo uma depressão, como por exemplo uma situação já de um casamento que tem algumas dificuldades conjugais ou relacionamento com os filhos. O alcoolismo passa a ser assim uma espécie de cortina de fumaça que, quando for tirada, vão aparecer esses outros problemas. Então, por isso é que a gente tem que também estar informado sobre a evolução do alcoolismo. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que o alcoolismo é uma doença tratável. Primeiro, que é uma doença. Segundo, que é uma doença tratável. E mais, é uma doença que tem uma taxa de sucesso equivalente a outras doenças crônicas, como a pressão alta e a diabetes, por exemplo. Vocês já viram alguém falar assim, você está com 16/10 de pressão, mas não trata não porque pressão não tem solução. Vocês já ouviram falar isso? Mas já viram falar assim, para que tratar desse cara? Esse cara é um bêbado, esse cara não tem mais jeito. Vocês já não ouviram falar isso? E, na verdade, a ciência mostra que essas duas doenças têm uma taxa de sucesso de tratamento igual. Por que nós não vamos tratar
se existe essa possibilidade, se existe já algumas situações de tratamento muito bem delimitadas, como, por exemplo, medicações. Existem medicações já definidas para tratamento do alcoolista. Existem também medicações para os problemas associados, quer sejam físicos, quer sejam psiquiátricos. Além disso, uma outra situação importante é que não existe remédio mágico. Essa medicação não é medicação que eu vou dar para o paciente, uma pílula, ele vai tomar, está resolvido o problema. É necessário que ele tenha um acompanhamento que nós chamamos de psicossocial, que seja através da psicoterapia e que seja através de uma equipe de saúde que possa dar conta dessas situações correlatas que eu falei para vocês, desses problemas que acompanham. Esse tratamento tanto pode ser no nível do ambulatório, a maior parte dos casos vai ser, como também pode ser tratado através de internação. Não é a regra. A regra é o ambulatório. E a internação pode ser determinada tanto por conta da doença, da dificuldade de parar de beber, que ele precisa ter uma internação para desintoxicar, quanto pelas consequências da desintoxicação. A pessoa que vai fazer uma abstinência pode ter problemas graves. Se ele for um alcoolista de muitos anos, se ele tiver algum quadro clínico que acompanhe isso, ele pode ter convulsão e pode até, em casos menores, evidentemente, cerca de 3% dos casos, até poder evoluir para um quadro muito grave que coloque a vida dele em risco. Então tem que ter um suporte hospitalar adequado para acompanhar isso. Ok? Quais são os recursos que nós temos de uma maneira geral? Para o alcoolista, a rede pública de saúde e os grupos de autoajuda, que são extremamente eficientes e que estão sempre disponíveis, que no nosso caso chama-se os alcoólicos anônimos. Os AA, todo mundo conhece o AA, não conhece? Então, existe há muitos anos, sempre disponível em toda a cidade, tem sempre um grupo de AA que pode ajudar o paciente alcoolista. E no caso da família, a rede pública de saúde e grupos específicos de autoajuda, tanto para a família de uma maneira geral, quanto para os filhos dos alcoolistas, né, que são chamados Al-Anon, que é para os familiares, e o Al-Latim, que são para os adolescentes, para os filhos mais jovens dos alcoolistas. Ok? Então, como considerações finais, a gente poderia sumarizar dizendo o seguinte: alcoolismo não é um problema de caráter, é um problema de saúde e que tem tratamento. Apesar de ser muito comum e algumas vezes muito graves, ela é uma doença tratável e que deve ser sempre encaminhada para tratamento. Além disso, afeta, como nós vimos, várias áreas do indivíduo: sua família, seu trabalho, seus amigos, suas relações sociais. Todas as áreas da vida do indivíduo acabam de alguma maneira sendo comprometidas. Tá? E o que é mais importante, que compromete a família, que é a primeira coisa a ser comprometida, mas no final da recuperação vai ser a última coisa a ser totalmente mobilizada. Porque é onde existe um comprometimento maior e, às vezes, como nós vimos, uma necessidade que a própria família também submeta a tratamento. Quanto mais precoce a procura por auxílio, maiores são as chances de recuperação. Então, quando a gente perceber num familiar, num amigo, num colega, num vizinho, né, a gente tem que intervir o mais precocemente possível, porque as chances de recuperação são muito maiores quanto mais precocemente seja feita a abordagem do alcoolista ou da sua família.